Você já parou para pensar como o seu ciclo menstrual interfere na sua saúde mental e vice-versa? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Café da Cássia. Eu sou Giovana, médica de família e comunidade aqui na CASE. E eu sou a Bruna, médica ginecologista também aqui na Clínica Cássia. Então, Gi, eu acho que muitas vezes nós sentimos na pele mesmo, né? Todos os meses, como o nosso ciclo menstrual às vezes interfere na nossa saúde mental, no nosso estresse, na nossa ansiedade, na maneira como a gente se enxerga. E acho que a gente fala pouco sobre isso. E muitas vezes quando fala, a gente fala de uma maneira às vezes até um pouco debochada sobre essas mudanças que acontecem, né? Ou até naturalizando, né? Ou até ser mulher é assim naturalizando. mesmo, né? Faz parte. Exatamente. E a gente fala menos ainda sobre o oposto, né? O quanto as próprias questões de saúde mental, ansiedade, tudo também podem impactar no nosso ciclo menstrual, né? Eu vou puxar esse teu gancho, Bru, porque muitas vezes a gente vai pelo caminho de olhar para o sintoma só para um lugar do patológico, né? Então, se eu tô com um atraso menstrual, ou se eu tô com um excesso de menstruação, alguma coisa que tá desregulada ali no ciclo, eu já vou pensar, meu Deus, tem alguma coisa física acontecendo, né? E esquece de ampliar e pensar o que mais que pode esse corpo pode estar querendo comunicar, né? É claro que existem muitas patologias que podem estar por trás, né, dessas alterações menstruais, mas ficar só nisso, muitas vezes, não vai chegar na questão do que tá acontecendo no corpo daquela mulher. Acho que sim, Gi. Então, não é sobre a gente negligenciar o que pode estar acontecendo fisicamente com aquele corpo, patologias mesmo, né, que podem estar alterando esse ciclo menstrual, mas a gente não olhar só para isso, né? A gente conseguir ampliar um pouquinho esse olhar para realmente entender essa mulher por inteiro, em que contexto ela tá, como que é a vida dela, para conseguir ajudar ela da melhor maneira possível. E às vezes enxergar essa alteração, é lógico que precisa ir por um caminho investigativo, né? E aí entra muito o teu lugar como ginecologista, né? Mas eu, como médica de família, também ocupo esse espaço em muitos momentos. Mas também entender a importância de como, para se chegar no que de fato está acontecendo, precisa de um espaço de escuta, né? Só que muitas vezes essa expectativa de escuta, ela vem e sim, precisa que alguém ouça, né? Mas nesse processo de alguém estar ouvindo, se ouvir também, né? Então o que a gente percebe assim é que em muitos momentos aquele sintoma ali está sendo um grito do tipo, presta atenção, se olha um pouquinho, né? E aí vem nessa expectativa de procurar ajuda, mas em alguns momentos até numa lógica de terceirização. Por favor, resolve isso pra mim. Muito. E aí a gente precisa, sentar, olhar, respirar junto e falar, vamos olhar isso juntas, então, né? Como é que você tá se percebendo? E aí oportunizar que o que tá tendo um desconforto talvez possa gerar como consequência uma conexão consigo mesmo, né? E de como esse espaço de escuta, e às vezes essa paciente se escutar falando e trazendo coisas sobre a vida dela, podem servir como um impulsionador para aquela fichinha cair, né? E entender o que ela consegue fazer para modificar e para mudar coisas que estão às vezes causando sofrimento, né? Eu falo que a consulta mais fácil de fazer é aquela que a gente tem um exame alterado, que a gente tem um remédio para passar, que a paciente realmente tem um desequilíbrio hormonal, uma deficiência de uma vitamina, que a gente consiga de alguma maneira justificar todos aqueles sintomas, às vezes, que ela traz, de cansaço, desânimo, estresse, e que a gente consegue medicamente, às vezes, corrigir pelo menos parte disso. Quando a questão é puramente física. Exato, né? exato. Mas uma coisa que eu penso é que mesmo quando uma questão é puramente física, aí o oposto, né, o contrário se aplica, porque muitas vezes é uma questão física que é difícil de lidar também, e que aí é esse adoecimento que leva a um sofrimento, né? Então a gente bateu muito na tecla de como um sofrimento, um contexto de vida, né, alguma questão que está acontecendo e está trazendo às vezes algum sintoma ansioso, depressivo, pode também trazer implicação de sintomas físicos, né? Mas como uma patologia, um adoecimento também vai trazer uma carga de sofrimento para aquela mulher, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem alguns diagnósticos que podem ser muito desafiadores dentro da ginecologia, né? Então, endometriose, que essa paciente pode ter que, às vezes, conviver, não, né? Mas pode muitas vezes conviver ao longo da vida com quadro de dor crônica, com questões de fertilidade, se isso for um desejo para ela, podem ser questões muito difíceis de lidar, diagnósticos de neoplasias das mais variadas, né? A gente trabalha aqui mais diretamente com
de colo de útero, então a gente vê como esse diagnóstico, às vezes, mesmo que a gente não tá dando um diagnóstico de um câncer propriamente dito, às vezes de uma lesão, de uma coisa muito inicial e que pra gente parece algo, às vezes, muito simples de solucionar, a gente nota como isso impacta essa paciente, como preocupa e como realmente acaba causando um sofrimento mental pra ela, né? Com certeza. E aí é o nosso papel saber, né, quando... a ansiedade leva, né, a um sintoma físico, mas o sintoma físico também pode levar a um sofrimento. E aí a gente poder ofertar um cuidado adequado para essa mulher, né, que não fique só numa lógica protocolar, né, que não fique só focado num aspecto específico. Né? E acho que essa é a verdadeira medicina integral, né? É a gente olhar para essa paciente como um todo, entender que ela não é só um órgão, só uma parte do corpo, só uma patologia, ela também não é só, às vezes, um transtorno mental, que a gente vai tentar justificar todos os sintomas físicos dela, porque ela tem um diagnóstico de saúde mental de base ali, né? Mas ver realmente ela por inteiro. Isso é medicina integral, né? Não é a paciente necessariamente receber um pedido de 20 páginas de exame do corpo inteiro, e a gente falar que isso é olhar para ela como um todo, né? E acho que exemplifica bem como o nosso papel está muito além de um diagnóstico, né? Às vezes vai ser um sintoma que não tem um diagnóstico, não tem uma patologia, né? Ou às vezes é um sintoma que está sendo uma linguagem do corpo e está sendo fruto do adoecimento. Ou às vezes é só um sintoma pronto, né? Não é nem uma patologia, não é um sofrimento, é só a forma como aquele corpo funciona. Mas de qualquer forma, precisa ir um pouquinho além do tipo, tá, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Né? E quando eu digo a gente, é porque é a gente, né? Porque eu, sozinha como médica, ou você como médica, né? Não dá conta, né? Tem que fechar um time ali. Exatamente, exatamente. Tanto um time com a paciente, né? Então, precisa do engajamento da paciente, o engajamento nosso, e muitas vezes um time multidisciplinar, né? Então, pode ser que eu sozinha, como ginecologista, eu não vou dar conta de muitas demandas, né? Então, vou precisar de suporte, de uma equipe multidisciplinar acompanhando uma mesma paciente. E vice-versa. Muitas vezes eu posso começar uma investigação de um sangramento anormal, uma menorreia, né? Um atraso menstrual ou alguma queixa de dor pélvica, algo nesse sentido, e entender que, a minha investigação vai até aqui. Agora eu preciso da especialidade focal, agora eu preciso da ginecologia, e a gente vai somando forças ali, né? Fazendo um time mesmo de Exato, exatamente. Acho que é um lugar que não cabe o ego, né? Não, quando a gente se veste desse ego de, eu vou salvar a paciente, eu vou mudar a vida da paciente. A maior prejudicada dentro disso tudo é a própria paciente, né? Acho que a gente tem essa coesão aqui de sempre as nossas pacientes serem o centro do nosso cuidado. Sim. E esse é um cuidado que não cabe em 10, 15 minutos de consulta também. Você nem chega nesse espaço de escuta que a gente estava falando lá no começo, de como é importante, tudo. Impossível fazer isso em consultas tão breves e tão rápidas, né? Esse foi o nosso Café da Casa de hoje. Quinta que vem tem mais. Acompanhe o nosso canal para não perder nenhum.